Olá, tudo bem? Mais uma semana de live e, como você pode ver, eu estou um pouquinho gripada. E enquanto nós esperamos as primeiras pessoas entrarem para ouvir, eu vou compartilhar o link no Facebook. Compartilhem vocês também. Acho importante que todo mundo escute essa live. Um segundinho, por favor. Porque eu não consigo falar e compartilhar ao mesmo tempo. Tcharam! Muito bem, estou pronta. E aí, como foram de ano novo? Eu fui bem, mas, né, essa coisa de ar-condicionado, calor, acabou um pouquinho com a minha saúde. Hoje é véspera do meu aniversário, amanhã serei 35 anos, muito feliz, amo fazer aniversário, espero ansiosamente por cada aniversário. Aniversário é dia de rainha. Mas a primeira coisa que eu queria dizer é que, sim, estou um pouco monotemática. A minha intenção inicial era intercalar, falar sobre feminismo e sobre veganismo, uma vez cada semana, que são os temas mais presentes no meu dia a dia. Só que os recentes acontecimentos, agora no ano novo, né, a gente teve a chacina em Campinas, e não só isso, várias outras mortes, vários outros feminicídios, né, então me senti obrigada a falar sobre feminismo mais uma vez. E eu aproveito para avisar que essa live vai ser sobre relacionamentos abusivos, que nós podemos considerar como uma introdução para outra live que vai rolar às 9 da noite, que vai ser especificamente sobre a chacina de Campinas, com a maravilhosa Marília. Então, assistam essa live aqui e às 9 horas corram para o perfil da Marília Moscovitch, que lá ela vai estar falando mais específico sobre esse caso da chacina. Relacionamentos abusivos são uma das coisas mais comuns que existem na face da Terra. Eu conheço, na verdade, poucos relacionamentos que não sejam abusivos, né? São a exceção que prova a regra. E, então eu ouso dizer que a maioria dos relacionamentos é sim abusivo, em algum grau, né? Claro que em graus maiores ou menores. O problema é que as pessoas dificilmente reconhecem o que exatamente que configura um relacionamento abusivo. Porque a maioria das condutas abusivas é também romantizada. Lembra, né? Imagino que você já tenha tropeçado em algum momento quando se fala do mito do amor romântico. Então, o mito do amor romântico. E esse mito do amor romântico também faz um gancho com um post maravilhoso. Também, eu mando o link da live da Marília, sim, depois eu boto nos comentários. E esse gancho do mito do amor romântico faz essa conexão com um post também da Marília, que ela botou alguns dias atrás, onde ela explica que talvez seja um equívoco nosso dizer que a violência dentro do relacionamento não é amor, né? Porque... E ela diz que sim, é isso que é o amor. Isso é que é o amor romântico. É assim que ele muitas vezes se expressa. Então, foi o que eu entendi do post dela, né? E me corrijam se eu estiver errada. Esse tipo de dinâmica de relacionamento é o que a gente entende por amor romântico. Porque é assim que a gente aprende, de todas as formas possíveis. Desde a mais tenra idade, é assim que o amor funciona. Então, eu cansei de ver, eu estou careca de ver gente falando, oi Gisele, obrigada, linda é tu. De ver gente falando que o meu namorado, que o fulano tem ciúme de mim porque ele me ama, né? Ou de gente que comemora o primeiro piti de ciúme do namorado, né? De gente que se queixa quando o namorado não sente ciúme. O amor tradicional, o amor como a gente aprendeu, como a gente o conhece, ele é sim cheinho de mecanismos de violência física e de violência simbólica. É essa construção do amor romântico, da monogamia, da ideia de posse e do conceito de família de um modo geral
que leva a todas as violências dentro do relacionamento, inclusive o estupro e, no seu grau máximo, o feminicídio. Então tem uma série de comportamentos que muitas pessoas que estão ouvindo talvez vão até se identificar, porque já passaram por isso, ou que talvez estejam passando por isso no momento, de um namorado, por exemplo, que te impede de ver os teus amigos, principalmente se os teus amigos forem homens, né? Nem pensar. Que te coloca contra os teus amigos e contra os teus familiares. Então, por exemplo, eu já passei por isso. Toda amiga minha que me alertava sobre o meu relacionamento e eu ia me queixar pra ele, ou que me contava alguma merda que ele estava fazendo por aí, ele dizia pra mim que a minha amiga tinha inveja da nossa felicidade. Então já também coloca sempre esse mito das mulheres como inimigas, né? As mulheres sempre são inimigas e querem ver a outra na pior. Então acaba colocando a parceira contra os amigos ou contra a família, que a tua família não quer te ver feliz, a tua família que não gosta de mim, né? Parceiros que controlam a roupa que você usa ou a sua maquiagem, porque afinal de contas batom vermelho é coisa de puta, é nóis. Te pede para excluir pessoas da tua rede social ou para bloquear pessoas da tua rede social, ou mesmo na vida real, né? Te proíbe de falar com fulano ou com beltrano. Gaslighting, que vai ser uma sessão especial hoje, mais pro final da live. Faz chantagem emocional. Se você terminar comigo, eu vou me matar, ou coisas assim, ou eu vou te matar, ou eu vou fazer mal para alguém, ou eu vou matar o teu cachorro, ou qualquer coisa assim. Um parceiro que faz você se sentir burra, feia, estúpida, e através dessas ofensas, desses xingamentos, faz com que você acredite que é uma bênção ele estar com você. Rafaela, só quem já passou por isso sabe como é horrível. Eu fiquei 3 anos e meio com uma pessoa assim, me colocava contra a minha família. Eu também, 3 anos com uma pessoa assim. Ainda bem que faz muito tempo que eu já quase esqueci. Então, a pessoa faz com que você se sinta um lixo, né? Então, para que você se sinta abençoada, porque você, sendo esse monte de bosta que você é, conseguiu alguém maravilhoso como ele, né? Chora quando faz merda, né? Faz uma merda colossal e chega pra você com aquele rabo no meio das pernas, cara de cachorro que caiu da mudança, promete que nunca vai mais fazer. O que mais de relacionamento abusivo? Quer transar e você não quer, daí ele insiste, até que você cede, isso é estupro. Fica triste com as tuas conquistas, né? Então isso também acontece muito, é muito frequente. Você percebe, às vezes ele pode até fazer de conta que não, mas você percebe que todas as conquistas que você faz, que você tem na tua vida profissional, na tua vida pessoal, mas que você tem sozinha, faz com que você se sinta culpada por isso, né? Como se qualquer vida que você tivesse sem a participação dele ou sem a presença dele fosse um pecado mortal, né? Tem mulher que se sente até mal de chegar do trabalho e contar pro namorado que ela ganhou uma promoção ou que ela foi elogiada, porque sabe que vai vir uma retaliação, porque é uma pessoa que não consegue celebrar as conquistas pessoais com ela. E daí tem uma dica muito boa que eu guardei pra vida, que é a seguinte: se você precisa convencer os seus amigos de que o seu namorado é uma pessoa legal, ele não é uma pessoa legal. Porque as pessoas veem, as pessoas sabem. Se você precisa ficar dando explicação, não, ele parece meio chato, meio implicante, mas ele é legal, ele lava a louça de vez em quando. Ou quando você precisa ficar justificando cada atitude dele, provavelmente, ou 99% de chance, ele não é uma pessoa legal. Desculpa, tô doente. O relacionamento abusivo, ele é sim romantizado por nós, pelo sistema, pela socialização e mais ainda pela mídia. Que mesmo hoje, em 2017, a gente ainda vê na mídia justificativas para feminicídio como crime passional, ou seja, motivado pela paixão, pelo amor, né? Ou justificar crimes bárbaros como crimes motivados por ciúme, né? Quantos de nós conhece
Um daqueles casais que a gente gosta de dizer que tem um relacionamento conturbado. O que é isso, né? Um relacionamento conturbado. Isso não é para ser... Boa noite, Pedro. Isso não é para ser romantizado, isso é para ser problematizado como uma história de amor conturbada, né? E não é normal e não é saudável para nenhuma das partes envolvidas. E por falar nisso, me lembrou que há umas 2 semanas atrás apareceu um outdoor aqui em Blumenau. Um tal de Benjamin colocou o outdoor endereçado para uma tal de Christine, eu acho. Eu só tenho certeza que o nome dele é Benjamin, porque ele já tá na minha listinha negra. Mas o nome da mulher eu acho que era Christine, e o outdoor era um pedido de perdão. Ele dizia, era enorme o outdoor, e como eu sempre passava lá dirigindo, eu não consegui ler tudo, mas ele dizia que a amava muito e pedia perdão por ter sido tão injusto, imbecil e vários outros adjetivos desse tipo com ela. Um textão no outdoor. Já tá errado, né? Amigos publicitários que estão assistindo sabem que outdoor é 7 palavras, mas tudo bem, ele quis escrever uma carta no outdoor. Então a primeira coisa que eu pensei quando eu vi esse outdoor, onde ele mesmo reconhecia desculpa ter sido injusto, imbecil, eu acho que ele até usou algum termo que remetia à violência, mas eu não lembro qual foi. A primeira coisa que eu pensei foi, eu preciso descobrir quem é essa mulher e mandar um recado pra ela, dizer, mana, não perdoa o Benjamin porra nenhuma, esse cara é um idiota, e se ele fez uma vez, deve ter sido uma coisa muito grave para ele colocar um outdoor, e ele vai fazer de novo, de novo, de novo. Né? Porque isso é que é o ciclo de violência. Né? As pessoas que são violentas, elas não vão, sei lá, tomar um esporro da mãe e amanhã elas vão deixar de ser violentas. Não é bem assim, não, calma. Não que eu não acredite que as pessoas possam mudar. Porque sim, eu acredito que as pessoas mudam. Mas não assim. Não de uma hora para outra. E não por causa de um outdoor. Então, isso é que é o ciclo de violência. Em muitas relações, a violência se manifesta de forma circular. Por isso que a gente chama de ciclo de violência, né? Então, ela se desenvolve numa sequência que é composta de 3 fases. A primeira fase é o momento de tensão, que é quando o abusador começa a ficar irritado, deixa de haver comunicação e a tensão vai aumentando. A segunda fase é a explosão de violência, que é quando o abusador de fato parte para a agressão. E a terceira fase é a lua de mel, que o abusador chora, ele pede desculpa, ele faz promessas, culpa a vítima por ser a causa do abuso. Ah, Paula, então, linka ela aí, né? Marca ela no vídeo e reza para que ela assista. É o máximo que eu posso fazer. Eu tento fazer as lives de forma bem didática e bem acessível para o maior número de mulheres que nunca tiveram contato com o feminismo ou com essas coisas, para que elas possam abrir os olhos, né? Não é nada muito técnico e nada muito científico, cheio de palavras difíceis, né? Então eu espero que alguma mulher que precise assistir isso, de fato, esteja assistindo. Senão a gente tenta multiplicar conforme puder. Então essa terceira fase, que é a lua de mel, é quando o abusador pede desculpa, chora, faz promessa, culpa a vítima pelo abuso e tenta desvalorizar a situação como se não fosse nada. Às vezes esse ciclo piora com uma predominância da segunda fase, que é a explosão de violência, né? E entra nessa escalada onde a violência é cada vez pior, pior, pior. Começa com injúria, com xingamento, acaba na violência física e essa frequência vai aumentando a gravidade ao longo do tempo. Esse é o ciclo de violência, tá? Não fui eu que inventei, ele existe mesmo. Eu acho que um pouco da nossa tolerância com o abuso dentro do relacionamento tem um pouco a ver com o nosso instinto materno. Instinto, vocês que me conhecem já sabem que eu não acredito em instinto materno, né? Que eu acho que tudo é culturalmente produzido e tudo fruto da nossa socialização. Mas essa questão da mulher como esse ser maternal, acolhedor, submisso e passivo, né? A mulher perfeita para parir e ser mãe, eu acho que tem a ver também com nós sermos um pouco maternais com os nossos parceiros, né? Eu desenvolvi essa teoria revolucionária muito antes de eu ser feminista, quando eu inclusive bebia, porque hoje eu não bebo mais, né? Eu ainda era frequentadora de botecos, e uma vez eu e uma amiga minha, a gente estava divagando sobre por que as mulheres
preferem os canalhas? Todo mundo já deve ter se feito essa pergunta em algum momento. E naquela época eu estava apaixonada por um canalha, eu me livrei desse tipo de situação, nunca mais me envolvi nem me apaixonei por canalhas, mas naquela época eu estava nessa, e eu falei que eu achava que tinha a ver com uma vontade, por essa socialização maternal, uma vontade da mulher de cuidar do cara, de salvar o cara, de ser aquela heroína que vai transformar o cara numa pessoa melhor. Ah, peraí que o Leonardo falou alguma coisa. Qual a melhor forma de abordar esse assunto delicado com uma mulher que sofre tal abuso, tal violência sem ser invasivo? Então, boa noite, Marília. Você é o amor da minha vida. Eu já fiz propaganda pra você e vou fazer mais um pouco depois. Então, quem queria saber o link da live da Marília, que vai começar às 9, ela acabou de comentar ali, só clicar no perfil dela. Então, essa vontade que a mulher tem, ou que ela aprendeu a ter, de cuidar do cara, salvar o cara, de ser a heroína que vai transformar o cara numa pessoa melhor, né? O cafajeste que vai virar um príncipe encantado graças aos seus esforços, graças ao seu cuidado, graças ao seu amor. E puta merda, que perigo que é esse tipo de pensamento, né? Porque daí, cada vez que ele dá uma escorregada, que ele faz aquela merda, a culpa é de quem? É sua, não é mesmo, meu bem? Você fez alguma coisa errada. Você falou alguma coisa errada. Vanessa, concordo com sua opinião referente à maternidade. Somos obrigados a tolerar tudo só porque somos mães. Sociedade quer nos fazer engolir. Exatamente. Então, quando acontece essa cagada homérica dele, como conversar sobre gaslighting dentro do relacionamento? Eu vou falar bastante sobre gaslighting daqui a pouquinho. Então, se acontecer uma merda, você falou alguma coisa errada, você errou. Porque, afinal de contas, todo sapo, lá no fundinho, é um príncipe. Mas, para esse príncipe aparecer, tem que ter uma princesa do lado de cá, né? Então, se ele ainda é um sapo, é porque você ainda não é uma princesa. Isso gera uma culpa, né? Que te corrói, porque é você que está fazendo alguma coisa errada para aquele homem maravilhoso não desabrochar. Uma ex-amiga minha, até tem a ver com o que o Leonardo perguntou, uma ex-amiga minha, ex-amiga, começou um relacionamento com um cara que ele é um doente completo. Sério, tipo, doente. Tipo esses mano que puxa briga na festinha, sabe? Que acha que viado é xingamento. Sabe o estereótipo ruim do pit boy? Era ele. E violento, né? Volta e meia ela aparecia com alguma marca, né? Nos braços dele, segurar, chacoalhar. Hoje eu ainda consigo falar com mais naturalidade, porque faz tempo, mas na época eu ficava muito chocada e sem reação, sem saber o que fazer para salvar a mina. E a guria não era nenhuma burra, nenhuma coitadinha, não. Ela era uma mulher normal, seja lá o que mulher normal signifique, né? Uma mulher padrão, talvez, curso superior completo, cargo de gerência numa firma grande, né? E aí a gente perguntava, pai, e essa marca no braço? O que foi? Ela dizia, é crise de ciúme. Esse final de semana ele quebrou o quarto do hotel inteiro na nossa viagem. É o jeito dele. Ele não sabe lidar, ele me ama muito, ele tem horror à possibilidade de me perder. E afinal de contas, eu também pisei na bola, né? Eu fui simpática com o recepcionista do hotel. Eu não estou brincando. Era bem assim. Esse diálogo realmente aconteceu. Ele quebrou o quarto do hotel porque ela foi simpática, porque ela era muito sorridente, muito querida, enfim, ela foi simpática com o recepcionista. Enfim, em determinado momento, ela percebeu e admitiu que o cara era doente mesmo, doente ou um filhotinho saudável do patriarcado, né? Mas o que ela me disse? Reforçada pela mãe, que era fanática religiosa fervorosa. Ela se justificou para mim dizendo que ele precisava de ajuda. Ele era um homem bom lá no fundo. Nunca deixou faltar nada em casa. Mas que ele precisava de uma mulher ao lado dele para ajudá-lo. E que essa era a missão dela. Adriana, eu fui nessa de ele não sabe lidar e fiquei trancada em um banheiro durante 7 horas seguidas. Pois é.
a menina realmente chegou à conclusão de que a missão da vida dela era salvar esse cara da própria violência dele. Eu não tô brincando, ela disse isso. Naquela época eu tava no auge do feminismo, faca na caveira, chutando porta. Eu dei todos os conselhos que eu podia, eu enchi o saco dela continuamente, até o momento que a nossa amizade foi pro vinagre. E a velha história, Leonardo, do não adianta ajudar quem não quer ser ajudado. Eu acho que você tem que dar um toque, marca ela no vídeo ou não sei, tenta conversar, principalmente tenta ouvir, mostra pra ela que tem outras opções, mas quando a pessoa é muito resistente, eu acho que o máximo que a gente consegue fazer é estar à disposição para quando ela precisar, porque ela vai precisar. Gel, tu acha importante a presença de homens nesses espaços de debate e aprendizado, principalmente quando se trata desses assuntos? As minhas transmissões ao vivo eu procuro fazer para todo mundo e sempre tem bastante homem assistindo, eu acho ótimo, né? Eu acredito que existam espaços dentro do feminismo que precisam ser exclusivos para mulheres, que tem que ser espaços seguros, mas uma live do Facebook não. Então, seja muitíssimo bem-vindo, comente, pergunta tudo que você precisar. Então, no final das contas, por isso que ela é minha ex-amiga, eu não consegui conviver com isso, eu não consegui aceitar o relacionamento, porque daí ela queria fazer programa junto com ele, eu não tolerava a presença dele, o cara era extremamente violento, idiota mesmo, então acabou que a gente não pôde mais conviver também. Mas eu nem queria falar assim exatamente sobre violência física em si, como as que essa minha amiga sofria, porque isso é, obviamente, muito explícito, né? Todo mundo sabe que um tapa na cara é violência, eu espero. Qualquer tapa na cara, empurrão, segurada de braço, qualquer toque indesejado é violência. Se vocês não sabem, eu espero que vocês saibam. Síndrome de Estocolmo eu conheço, a síndrome de Sísifo não, Fábio, eu vou pesquisar depois. Sísifo era o cara que ficava carregando a pedra até o topo da montanha e a pedra rolava de volta? Depois me explica. Então, claro, qualquer violência física, qualquer invasão do teu corpo é obviamente violência, eu espero que todos saibam disso. Mas eu queria também alertar para algumas nuances que a gente nem sempre percebe. Ou até percebe, mas acha que é normal, que faz parte do pacote amor romântico mais relacionamento, né? Tem coisas mais sutis que pavimentam o caminho para a violência e que também são abusivas. E todas essas coisas se encaixam na categoria gaslighting, que eu acho um tema assim infinito. Então frases como, você está louca, isso nunca aconteceu, né? Tem certeza? A tua memória não é muito boa. Ou o clássico, isso é coisa da tua cabeça. Que mulher que nunca escutou isso antes? Se apresente, por favor, porque eu não conheço. Eu não só já escutei isso, como eu escutei isso incontáveis vezes na minha vida, em praticamente todos os relacionamentos que eu tive, antes de me livrar desse instinto de cuidar de homens, né? Agora eu só me envolvo com pessoas pré-salvas. Então começa assim, em cada briga, em cada discussão, o teu parceiro começa a questionar a tua sanidade mental de uma forma tão insidiosa que depois de um certo tempo você começa a duvidar de coisas que você sempre teve certeza. Esse termo, para quem não gosta de estrangeirismo, eu não tenho nada contra, eu sou professora de inglês, né? Eu tenho amiga que não quer ser mãe e vai se sujeitar a isso para manter casamento com bom partido. Sim, eu conheço várias mulheres que engravidam porque o marido exige e elas nunca quiseram ser mães. Então, esse termo gaslighting, esse estrangeirismo, vem de uma peça de teatro de 1938 que se chamava Gaslight. E sobre o que era essa peça de teatro? Era um casal, marido e mulher, ele queria se separar dela, sei lá por quê, e ele dizia... e daí as luzes da casa eram a gás, por isso que o nome é Gaslight. Então ele mudava a intensidade da luz e o dimmer, né, das luzes da casa. E quando a esposa questionava sobre a luz ter ficado mais forte ou mais fraca, ele negava. Ele dizia que ela estava louca e que nada disso aconteceu, que a luz estava estável. Né? E isso foi deixando a mulher realmente louca, porque ela achou que ela estava tendo alucinações. E o gaslighting é basicamente isso, é você
fazer com que as pessoas enlouqueçam de propósito. É uma forma de abuso emocional muito eficaz, faz com que a vítima duvide dos seus sentimentos, dos seus instintos, da sua sanidade, o que dá ao abusador um montão de poder, né? E todo mundo sabe que abuso é sobre poder e é sobre controle. Uma vez que o parceiro, o abusador, conseguiu quebrar a habilidade da vítima de confiar nas suas próprias percepções, é muito mais fácil manter a vítima dentro do relacionamento abusivo, né? Então é um rolê muito elaborado. E existem muitas técnicas. O gaslighting não é só mudar a intensidade da iluminação da casa, né? Existem técnicas muito elaboradas. Faz até a gente pensar que isso foi feito de propósito, né? Alguém sentou numa mesa de reunião e falou: vamos pensar em estratégias para manter as mulheres em relacionamentos abusivos. Vamos fazer um brainstorming. Claro que eu espero que isso nunca tenha acontecido, mas de fato. Então eu vou dar alguns exemplos para vocês do que entraria na categoria de gaslighting. O abusador faz de conta que não entende ou se nega a escutar as queixas da sua parceira. Então, frases, por exemplo, como não quero mais falar sobre isso, ou você está tentando me confundir, ou o mais comum, isso de novo? Técnica número 2. O abusador questiona a memória da vítima, mesmo quando ela lembra de tudo perfeitamente nos mínimos detalhes. Você está errada, não foi isso que aconteceu. Você está louca, eu nunca disse isso. Técnica número 3. O abusador muda de assunto ou questiona as intenções da parceira. Por exemplo, mais uma ideia que você pegou da Marília? Marília má influência? Né? Então sempre a amiga solteira é aquela que está lá, né, o diabinho, cochichando coisas para destruir o teu relacionamento. Ou você está imaginando coisas, ou é inveja da nossa felicidade. Técnica número, perdi a conta, 4. O abusador faz as necessidades e os sentimentos da vítima parecerem sem importância. Você vai ficar braba por causa de uma besteira dessa? Ou você é sensível demais? Ou você chora por qualquer coisa? 4, obrigada. Técnica número 5. O abusador finge ter esquecido o que de fato aconteceu ou nega coisas como promessas que tenha feito a vítima. Por exemplo, eu não sei do que você está falando. Eu nunca falei isso, eu nunca te prometi isso, você está inventando. Amanda, eu passei por coisas horríveis no meu antigo relacionamento. Eu lembro, Amanda. E eu também tinha na minha cabeça que eu precisava salvar eles dos sentimentos. Isso é muito comum entre praticamente todas as mulheres. 5 técnicas de gaslighting. Provavelmente a maioria das mulheres já escutou a maioria dessas frases também. Essas pequenas, parece tão pequeno, né? Tão inofensivo. Elas geralmente acontecem de forma gradual dentro do relacionamento. De fato, essas ações parecem inofensivas, só que, conforme o tempo passa, esses padrões continuam e vão fazendo com que a vítima se torne confusa, ansiosa, isolada, depressiva. E sim, elas podem acabar perdendo completamente a noção do que está acontecendo. Começam a depender do parceiro mais e mais para lhe dizer o que está acontecendo e definir o que é real. Afinal de contas, ela tá louca, ela não lembra das coisas direito, ela tá sendo influenciada pelas amigas. Então ela começa a depender dele para explicar o que está acontecendo, ou para dar os motivos, ou para determinar o que deve ser feito no relacionamento. E isso entra no ciclo de violência e vai criando uma situação muito, mas muito, muito difícil de escapar e de sair dela. Porque você fica emocionalmente dependente da pessoa. Aí tem também algumas pistas para você identificar se você está mesmo sofrendo gaslighting, que eu vou dizer. Veja se você se identifica em alguma delas. Você constantemente duvida de si mesma. Você se pergunta, será que eu sou mesmo muito sensível? E você se faz essa pergunta várias vezes por dia. Você muitas vezes se sente confusa e às vezes acha que você tá louca mesmo, tá perdendo a sanidade. Você tá sempre se desculpando pro seu parceiro.
quando você vai contar uma coisa, você já prepara toda aquela história do background, assim, para evitar... Tipo aquela pessoa que tá sempre pisando em ovos, sabe? Para evitar a fadiga. Então, você tá sempre se desculpando. Gaslighting é muito clássico mesmo, é muito homem que faz. Verdade, Bárbara. Você frequentemente precisa explicar o comportamento do seu parceiro para os seus amigos e família, porque ele faz alguma bosta, te trata mal, te ridiculariza na frente deles, daí depois você tem que ficar dando explicação de por que ele fez isso, que na verdade a culpa foi sua, ou que naquele dia ele estava nervoso, que o dia de trabalho foi estressante. Ou pior, muitas vezes você esconde informações dos seus amigos e da sua família justamente para não precisar dar explicações ou inventar desculpas. Tipo, você não pôde ir na festa de aniversário da sua mãe porque ele não deixou, sei lá, porque ele deu piti antes da festa. Então você inventa outra desculpa, esconde isso da tua família para não precisar justificar, é que o fulano pirou. Porque daí você sabe que a sua família vai ficar contra esse relacionamento e isso vai gerar mais situações constrangedoras ainda. Essa é muito importante, hein? Marília, o mais bizarro e importante de lembrar é que os caras fazem isso de maneira quase automática. Não é um troço maquiavélico, consciente. Isso aqui é o problema, né? Acho que vale abrir um parênteses para falar isso. Eu imagino que alguns caras, espero que muitos caras, não pratiquem esse tipo de violência assim como um plano, né? Vou destruir a minha parceira, a mulher que eu amo. Né? Muitas vezes acontece de formas sutis e é no instantâneo. E é no automático, e é no instintivo. Porque todos nós fomos criados dentro de uma cultura extremamente sexista, num sistema machista, e então é muito difícil, até mesmo os caras bem intencionados, às vezes fazem sem perceber. Né? Então é muito importante apontar também. Se você tem um namorado ou um companheiro mais desconstruidão, vale apontar toda vez, né? E lutar contra isso. Porque se o cara for bem intencionado, provavelmente ele não percebeu. E uma vez você apontando, ele vai parar, pensar, refletir, né? E talvez role de, não sei, melhorar. Enfim. Muito importante, hein? Outro sinal de que você está sofrendo gaslighting. Você sente que tem alguma coisa errada, mas você não sabe exatamente o que. Afinal de contas, não aconteceu nada assim grandioso, né? Tipo, ele não te espancou até ir pro hospital, né? Ele não te destruiu. Tem coisas que não estão se encaixando e você não sabe exatamente precisar, né? Faz parte do que eu chamo de amar mal. A gente, como sociedade, ama mal. O amor romântico coloca os caras e as mulheres nesses papéis também. É osso. Então, essa questão do gaslighting, que são doses homeopáticas salpicadas no relacionamento, fazem com que você tenha essa sensação de que tem alguma coisa errada, mas você não sabe pontuar. Tipo, ele fez isso. Não é um monte de coisinha. Você tem dificuldade em tomar decisões simples, você precisa da ajuda ou da aprovação do seu parceiro. Você tem, Vanessa Oliveira, fui casada por 20 anos, o processo de separação levou 7 anos até eu perceber que estava sofrendo gaslighting. Acabou! Muito bem! Em algum momento a gente tem que se livrar, né? Minha mãe, Flávia, até pouco tempo atrás, nem no banco ia. Meu pai que fazia tudo, que sacava o salário dela, porque ele falava que ela era muito boba. Ai, Flávia, coitada dessa mãe. Mas você disse até pouco tempo atrás, então eu imagino que ela já tenha, né, tomado um pouquinho as rédeas da própria vida. Então, você tem dificuldade em tomar decisões simples, você depende do seu parceiro para avalizar as suas decisões. Você tem a sensação, e isso aconteceu muito comigo em alguns relacionamentos que eu tive no passado, você tem a sensação de que antes desse relacionamento você era uma pessoa muito diferente. Você era mais confiante, mais divertida, menos estressada e mais tranquila. Talvez, se você era mais confiante, menos estressada e mais tranquila antes desse relacionamento, ele não tá te fazendo tão bem assim, não é mesmo? Você sente como se fizesse tudo errado. Nossa, eu faço tudo errado. Eu já falei essa frase também. Eu faço tudo errado. Não faço nada certo. Tanto faz qual frase você escolher, né? E, às vezes, você se pergunta,
será que eu sou uma namorada boa o bastante para ele? Porque ele te faz acreditar nisso, com esses mecanismos todos de controle, né? Que você não presta, não vale nada, não sabe fazer nada sozinha, é incompetente, é burra, é inútil. E daí você começa, obviamente, se você é um monte de bosta, ele só pode ser um semideus. E daí você pergunta, será que eu, sendo esse monte de bosta, mereço o amor de um homem como ele? Mana, se alguma dessas coisas que eu listei fez soar uma campainha na sua cabeça, sério, repense essa relação. Aí você pode voltar na minha live de semana passada, que eu falei sobre quanto é legal ser solteira e do quanto a gente não deveria precisar de um relacionamento para ser feliz. Então assiste esse, volte e assiste aquele. E vamos começar um 2017 diferente? Vamos! Era isso que eu tinha para falar por hoje. Eu aproveito então, para quem chegou há pouco tempo, que essa live foi sobre relacionamentos abusivos, que a gente pode considerar uma introdução, já falei antes lá no começo, uma introdução para a live da Marília, às 21 horas, às 9, que vai ser especificamente sobre a chacina de Campinas. Ela já tem alguns filtros, então não adicionem ela como amiga, cliquem em seguir, que daí vocês vão ser notificados quando a live dela começar. Era isso, parabéns pra mim, 35 anos amanhã, yay! E beijinhos até semana que vem.